Bom dia, Brasil! Bom dia, família! Canção Nova, chegando até você sorrindo pra vida nesta terça-feira, dia 20 de... Aliás, 19, tô pulando já um dia do mês, dia 19 de maio de 2026. Que bom chegar até a sua casa, meu irmão, minha irmã. Você que está aguardando aí para tomar o seu cafezinho da manhã, a garrafa está aqui, ó, já está aqui. A gente já vai se servir daqui a pouquinho. E você, já está se servindo aí também, meu irmão, minha irmã? Seja bem-vindo, viu? Que a alegria do Senhor seja a sua força nessa terça-feira. Se você não pediu ainda a intercessão do seu anjo da guarda, peça a intercessão. Nós devemos cultivar a amizade, a intimidade com o nosso anjo da guarda. É esse mensageiro fiel, esse guardião 24 horas do nosso lado. Se você não fala com ele, você está perdendo tempo, está perdendo graças, viu? Então, conte com o seu anjo da guarda hoje, peça proteção, intercessão e que ele inspire você para fazer em tudo a vontade de Deus. Quero pedir licença para entrar aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Quantas pessoas nos acompanhando também nos hospitais, não é verdade? Tem vários ambientes onde a Canção Nova entra agora, seja pela TV, seja pela rádio, você que nos ouve agora pela rede Canção Nova de rádio em todo o Brasil e além Brasil, Deus abençoe você também. Muitos nos acompanhando pelo CN Plus e também na reprise, não é verdade? Que bom que você está agora na reprise. A graça de Deus se torna atual para você neste momento. Toma posse, tá bom? E bom dia também para toda a equipe aqui por trás das câmeras, né? Nossos queridos cinegrafistas, a Gil aqui na produção, o pessoal ali no Twitter. Que Deus abençoe e unja cada um de nós para tudo aquilo que nós precisamos fazer. E todos os departamentos também da Canção Nova que estão na sintonia agora, sejam os nossos irmãos missionários, mas também os colaboradores, os voluntários. Deus abençoe você onde chega agora a Canção Nova. E graças a Deus, tem os meus irmãos aqui na bancada também, porque a Canção Nova, você sabe, é uma comunidade de amor e adoração. E eu tenho a graça de, a cada manhã, estar aqui com os meus irmãos na bancada, hoje com esse sacerdote que é uma bênção dentro do Carisma Canção Nova também, que é o Padre Donizete. Bom dia, Padre. Bom dia, Patrícia. Deus abençoe. Bom dia, bancada. Bom dia para você que está em casa e acompanhando a programação da TV Canção Nova, da Rádio Canção Nova. É bom estar aqui com vocês, porque é bom ser comunidade. Padre, qual a palavra que nós vamos partilhar hoje? Hoje nós vamos partilhar o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, dos versículos 9 ao 14. Atos, capítulo 1, dos versículos de 9 a 14. Que bom, seja bem-vindo. Obrigado. E também meu irmão Luiz Ferreira aqui na música. Bom dia, Luiz. Bom dia, Patrícia. A paz, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Agora não, obrigado, mas daqui a pouco, mineiro não pode recusar o cafezinho não, né? Então daqui a pouco vou querer um cafezinho. A bancada tá cheia de mineiro aqui. Olha. Eu sou neta de mineiro. Ah, isso aí, eu sou de Divinópolis. Divinópolis. Isso, Divinópolis. Inclusive, quero mandar um abraço para minha família também, né? Que eu estive lá de férias esses dias atrás, no período de descanso. E também para os amigos da minha paróquia, São José Operário. Eles cobraram, encontrei com eles lá. E aí falaram assim, manda um abraço pra gente. Isso mesmo. E você trabalha lá no Santuário do Pai das Misericórdias? Trabalhava. Trabalhava. Viu os nossos irmãos aqui é mudam? assim, né? Um dia está em um lugar, tá agora eu estou na engenharia civil. Engenheiro. Eu sou arquiteto, mas trabalho lá, tá tudo junto, engenharia, arquitetura. Mas trabalhei no santuário por volta de 1 ano e meio. E vestiu a camisa. E vesti a camisa do Pai, porque uma vez filho do Pai, sempre filho do Pai das Misericórdias. Verdade. E a festa está chegando também, né, Patrícia? Está chegando, 29, 30 e 31 de maio, isso né? mesmo. A comunidade toda vai estar lá reunida também para celebrar o Pai das Misericórdias. Com certeza. E você é nosso convidado especial, vem viver esse momento especial, né? O site é santuário.cançãonova.com, é isso? Santuário.cançãonova.com. Se eu estiver errado, aí alguém me corrige, tá bom? Para você ver toda a programação lá. Ontem na rádio a gente estava divulgando também para você a programação. A Gisele Pires foi lá na rádio para a gente convidar todo mundo para a festa do Pai das Misericórdias. Já eu confirmo aqui se é esse mesmo, porque está toda a programação direitinho lá. Eu sei que na sexta, a Santa Missa às 8 da noite já começa com Dom Vladimir, né? Então vem para a festa do Pai das Misericórdias. É né? isso aí, Patrícia. Sapo, bom dia!
Maravilha. Aqui na Canção Nova é assim, né? Você dorme de um jeito e acorda de outro, né? Não é, O sabe? único que está do mesmo jeito aqui sou eu, entendeu? A gente nem consegue acompanhar, né, todas as atualizações aí. Maravilha, um abraço a todos aí. É sempre um prazer estar aqui. Estamos juntos, sempre. Ô, Sapo, essa camisa é linda também que você tá. Eu gosto. No modelo ainda, né? O modelo valoriza, né? É, pá. Olha lá, olha. Ô, Patrícia, o Sapo tem voto de estabilidade ali. Ele tem. Ele fez um voto. Ele fez o voto de estabilidade. Ó, justamente. Então não tome o meu lugar, deixa eu quietinho aqui. Deixa, né? Deixa eu quietinho no meu canto. Olha aí, o modelo, ó. Jesus, gente, essa camiseta maravilhosa na cor bordô. Não que pode você- falar que nem falaram pro Inácio, que não. ficou maior um pouquinho. Não, eu falei que o Inácio, ele destacou o nome de Jesus, né? Mas você, ele tá bem. Maravilha. Essa camiseta e a camiseta do Luiz também você encontra na loja.cançãonova.com, tá bom, família Canção Nova? Você acertou, tá? É santuário.cançãonova.com. Ai, que bom. Tá. Que bom que eu acertei. Santuário.cançãonova.com é o site para você ver a programação. Isso. Ela tá de volta depois de ir para a missão lá em Pernambuco, é isso mesmo? Bom dia, Val. Bom dia, minha gente. Sou Bom bem, sou dia, Mari. Deus abençoe, A Val. mineirada tá toda aqui hoje. Dominando. Gente, o Luiz é muito mineiro, que ele diz, eu tive lá esses dias pra trás. Isso é muito nosso, né? Nossa. Dia pra É trás. muito nosso isso. Bem-vindo, viu, Luiz? Deus Obrigado. abençoe. Bom dia para todo mundo que reza com a gente nesta hora. É hora da família reunida. O Luiz não aceita café, mas eu aceito café sempre. Padre, obrigada por doar a sua parte para mim também. Tá bom, tá entregue. Não é? O padre vai doar. É, que Eu na hora da pregação eu não consigo tomar. É, Que coisa muito boa. concentrado. Concentrado, né? Eu consigo. Então vou tomar bastante café. Mas eu já começo mandando um abraço imenso, gigantesco, maior possível. Ele queria tirar Olha, antes, Val. Val, Deus te abençoe, Val. Padre, é só um Energia pro dia inteiro, pra super live, pro dia inteiro. tudo, meu padre, porque o dia é grande, né? Entendi. É, a gente começa às 7 aqui, né, minha gente? O programa às 8, mas a gente começa às 7, mas aí tem o terceiro tempo. Tá certo. Hoje é dia de lecionar, tem aula, aí se não tiver aula tem missa. É muita atividade hoje. Bastante. Mas, ó, brincadeiras à parte, eu quero abraçar com todo amor e carinho o pessoal de Surubim. Nós temos um grupo de amigos na cidade de Surubim. Se você não sabia, fique sabendo, Surubim e região. Quero abraçar a todos. Meu Deus, que família linda que nós temos lá. Graças a Deus, o Carisma Canção Nova, ele é semeado em tantos lugares. Onde nós temos missionários Canção Nova, graças a Deus, a gente tem várias frentes de missão, nós temos células missionárias, nós temos imersão missionária e nós temos os grupos de amigos. Se você conhece em algum lugar que tem um grupo de amigos Canção Nova, saiba que ali a semente do carisma está acontecendo. Então, um abraço. Foi o aniversário de 1 ano, meus irmãos. E que amor que tem a Canção Nova, o Padre Jonas, a nossa missão de evangelizar. E eu tive a oportunidade de conhecê-los. Nós que somos mineiros, gente, todo mundo ia ficar muito feliz. Mas era assim, ó, eu cheguei, o jantar era na casa de um, no outro dia o café da manhã era num, o almoço era no outro, café da tarde no outro canto e mais jantar em outro lugar. E eu fui muito bem recebida por todos. Então, minha gratidão, nosso amor e nossas orações, que cresça cada vez mais essa semente que foi lançada. E aí eu tô com vários mimos assim, mas eu queria destacar, esse aqui foi a Joelma. Hoje eu podia tomar 2 canecas, viu, Patrícia? É, né? Eu consigo Sobrou. mostrar aqui. Olha essa, gente. Ela disse assim que foi lá no Instagram, pegou essa foto, onde eu estava com a garrafa e a caneca. E ela fez essa xícara personalizada. Tem ainda os Linda. biscoitinhos dentro. E ela disse assim, ó, que a fé e o café nunca esfriem na sua vida. Amém. Bem criativo, hein? Obrigada, viu, Joelma? Deus Val, abençoe. então não faltou café lá pra você. Não faltou, de jeito nenhum. Não faltou, que inclusive eu trouxe. Obrigada. Eu depois tenho que me lembrar quem foi. Eu vou pegar o papel. Era um nome diferente, Fabiola. Enfim. Mas ela me mandou esse café. Não é só esse, não. Padre, olha só a quantidade de quitutes que me deram. Era para eu não passar... Fome na viagem. Não, padre. Mandaram mais esse café. Eu vou dividir. Tem cappuccino para quem quiser, tem docinho, tem bolinho, esse é de goiaba, tem amendoim, tem pipoca. E olha que eu já distribuí, tem bala. Muitíssimo obrigada, Vai gente. dividir mesmo. Tem bochecha que diminua com isso, mas olha...
Obrigada. E teve um casal maravilhoso também. Eu precisei tirar dos saquinhos, que eram muitas sacolas. Nossa. Esse aqui eu comi 2, padre, para testar. Só 2. Foi só teste. Só 2 para testar. Gente, é maravilhoso. Muitíssimo obrigada ao casal que trouxe também, que entregou com todo amor e carinho. Que é isso, Prometo Paulo? que eu não vou comer mais. É um salgadinho da terra. Aqui não está o nome dele, mas ele é uma massa crocante. Lembra aquele nosso canudinho? E tem um doce de leite aqui, parece que vai ao forno. É uma delícia isso aqui. Depois vocês tomam com café, que eu experimentei. É ótimo, padre. Luiz, vocês vão gostar demais. O sapo, vou falar baixo para a Silvana não ouvir. O sapo de vez em quando come essas coisas aqui, viu, Silvana? Ela manda frutinha para ele, mas ele degusta outras realidades. Cara. Mas, enfim, tem mais aqui de doação, de participação do povo de Deus. Mas eu quero abraçar mais uma vez a todos com todo amor e carinho. Obrigada por amar a Canção Nova e fazer o Carisma Canção Nova acontecer também aí no Pernambuco. Além da nossa casa de missão em Gravatá, nós temos também esse grupo de amigos. E reforço, sempre que você ouvir falar de grupos de amigos Canção Nova, não deixe de participar. Una-se, se você é família, se você é amigo Canção Nova, esses grupos de amigos comportam também a semente do nosso carisma, tá bom? Bom, dito isso, espero por você aqui, minha gente. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com é o e-mail para você participar. Pode interagir também, porque daqui a pouquinho já está chegando a fotinha para você curtir, compartilhar. Ela está demorando um pouquinho porque fica mais elaborado, mas já que chega, tá bom? É lá no nosso Instagram, @sorrindopravidacn, @sorrindopravidacn. Aproveito para mandar um abraço para os nossos irmãos de comunidade, que estão sempre também acompanhando Sorrindo para a Vida. Obrigada, meus irmãos, todos da Fundação João Paulo II. Essa é uma hora, sim, onde realmente quem pode para ouvir no carro, em casa, está sempre acompanhando. E aqui, padre, o senhor deve se recordar, Luiz, que vem de vez em quando aqui, a gente tem o nosso amigo pastor, que inclusive, pastor, estou com saudade do senhor, viu? São muitos irmãos evangélicos que participam conosco e tem um pastor que eu o apelidei de publicamente anônimo, porque ele participa sempre, ele é assim, presente aqui no Sorrindo para a Vida, é sócio da Canção Nova, já veio aqui nos visitar e um grande estudioso da Palavra de Deus, um respeito à nossa fé, um amor ao carisma, é maravilhoso, pastor. Então eu o apelidei de publicamente anônimo e ele já assina assim. Aí teve uma irmã de comunidade que disse, Val, eu acho que ele é meu primo. Sério? Fala pra mim, quem é esse pastor? Eu acho que é meu primo, eu tenho um pastor assim, 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 assim. Falei, esse não é seu primo não, seu primo pode ser que esteja aí na audiência também, mas esse nosso amigo não é seu primo não. Mas para dizer que a nossa família é muito grande, sejam todos muito bem-vindos. Que a graça de Deus, no dia de hoje, alcance a sua vida e o seu coração. Deixe seu pedido de oração, porque Deus tem agido com poder no nosso meio e a graça de Deus hoje pode ser para você, para a sua vida. Isso mesmo. E a gente já falou aqui também, né, que você tem várias maneiras aí de você ajudar a Canção Nova, inclusive adquirindo os produtos, né, como eu já falei das camisetas aqui, mas a Canção Nova tem vários produtos de evangelização. Nós estamos aqui no Esquenta, né, live, não é isso, Tô vendo padre? aqui O padre já está ali com os vários livros nas livros mãos. maravilhosos Fala pra gente aqui. aí dos livros. Meu Deus do céu, uma coleção aqui que deixaram para nós hoje, o Espírito Sopra Onde Quer, Padre Jonas Habib, Pentecostes Hoje, Reinflama o Carisma, a Canção Nova coloca à disposição esse que é o legado do Padre Jonas, né? Levar as pessoas ao batismo no Espírito Santo, ao encontro pessoal com Jesus, para que suas vidas sejam transformadas. Então você pode esquentar também o seu coração lendo, rezando com os livros do Padre Jonas, loja.cançãonova.com. Isso mesmo, dia de Super Live, gente, tem descontos para você, tem vários produtos em promoção. Se você pagar no Pix, é 3% de desconto, olha só. Então aproveite o dia de hoje para você adquirir aí todos os produtos que você estava querendo, esperando. E se você usar o cupom Super Live, é mais 10% de desconto. Fora os produtos que já estão com desconto também, entendeu? Então vá lá no site loja.cançãonova.com. Lembrando também, gente, que frete grátis para todo o Brasil, né? Para sócios na região norte, nas compras a partir de R$ 49. Para as outras regiões,
é a partir de R$ 39,00. E você que não é sócio ainda, você está perdendo o desconto, né? Mas ainda assim você tem também, olha, frete grátis na região norte a partir de compras aí no valor de R$ 59,00. E quem é de outra região é a partir de R$ 49,00. Então tem frete grátis aí para todo mundo. Vá lá no site para você conferir direitinho. Monta aí o seu kit tão sonhado. Junta livros, né? Como o padre acabou de trazer esses livros maravilhosos do Padre Jonas, gente. Livro do Padre Jonas, você garante a sua espiritualidade, a sua experiência com Deus, tá bom? E mais as camisetas. Tem artigos religiosos maravilhosos também lá para você. Talvez você esteja precisando da Bíblia, né? A palavra de Deus, tem vários modelos lá lindos da palavra. Já escolhe o seu e já pensa naqueles que fazem aniversário aí na sua família, já monta aquele kit mesmo para você presentear você mesmo e presentear as pessoas que você ama, tá bom? Por falar em família, olha essa ideia da Vanessa. Vou mostrar fotinho, Celso, pode me ajudar aqui, por gentileza? Ela diz, bom dia, se bem que eu vi que ela mandou 2 vezes, será que a gente já mostrou? Mas se não, vale a pena, porque a Patrícia falando da família toda, ela disse assim, ó, família reunida no Dia das Mães, mas nós estávamos estreando a camiseta do Nome de Jesus e hoje nós estamos combinando com o nosso querido Maestro Sapo. Vou colocar bastante luz aqui para mostrar para vocês que realmente a família da Vanessa, ela colocou todo mundo com a camiseta do Nome de Jesus. Olha só que bacana! Do pequenininho ao pai, que é o maior de todos ali. Para quem está na rádio, são 5 crianças, né? E 2 adultos. 5 crianças, 7 exatamente. pessoas, gente. A família toda com a time camiseta. todo de Jesus ali, né? E até o bebê. Ela não colocou aqui, mas mostra de novo. Olha, dê uma olhada, porque até o mais novinho no colo do papai tá com o nome de Jesus. Essa é o que eu costumo de dizer assim, veste a família inteira. Olha lá que bacana. Lindos. Muitíssimo obrigada. Seu quinteto de meninos, né? Beijo grande para todos que estão aí na sintonia com a gente. Loja.cançãonova.com, que aí o povo gosta de andar combinadinho, né? Então dá para fazer mãe, pai, com os filhos, os namorados, os casais. Mas essa ideia da Patrícia é bacana de você presentear as pessoas que você ama. Pode ser que o aniversário seja um pouco mais adiante, mas você já aproveita o frete grátis, já aproveita o desconto e ajuda a Canção Nova a evangelizar. Olha que combo perfeito para o dia de hoje, né? Verdade, hoje é o dia de você aproveitar. E lembrando, gente, quando você adquire qualquer produto da Canção Nova, você está ajudando diretamente o projeto da Minha Almas. E a Val mandou alôzinho aí, né, para todos os nossos irmãos e falou da Fundação João Paulo II. É importante falar, Val, porque me perguntaram também essa semana, olha, eu fiz a contribuição pelo Pix, mas aqui está dizendo que é para a Fundação João Paulo II. Tá certo, gente, tá certo. Ou vai aparecer aí que quem está recebendo é a Rádio Canção Nova ou Fundação João Paulo II, é tudo Canção Nova, tá bom? Então, está certinho, você está ajudando essa obra de Deus. Aliás, aproveita e ajuda agora, você que não ajudou ainda, né? pix.doação@cançãonova.com, porque esse mês, né, Val, a gente está com toda a esperança que vamos chegar ao 100%. Nossa, eu estou com certeza. Esperança e certeza. O 100% ele existe, já está em nosso meio, mas depende de cada um de nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, ajude-nos hoje, neste momento, como a Patrícia falou. Como eu erro, eu aponto para os 2 lados. É esse aqui? Não, você ainda mostrei errado, é esse. Tá aqui o QR Code para você na tela. Aponte aí a câmera do seu celular. Você já consegue fazer a sua doação. Nós estamos com uma nova modalidade de ajuda, Pix automático. Então, você já... Ninguém bateu o Padre Evandro ainda, hein? O Padre Evandro já adicionou o Pix como Pix automático, ele que é sócio da Canção Nova e ajuda também. Então, ele disse que em 6 minutos e meio foi o tempo que ele gastou para tornar o Pix dele como Pix automático. E você? Faça aí o teste e depois você me diz aqui. É só você ligar no 12 31 86 2600 e diga, eu quero tornar o meu Pix como Pix automático. Um dos nossos atendentes vai lhe atender com todo amor e carinho e vai fazer o passo a passo com você. Você vai receber uma notificação no seu celular na hora. Ali você já habilita, você já autoriza e
na data que você escolher, o valor que você escolher, nós vamos automaticamente debitando aí na tua conta, para não correr risco de esquecer, né? Senão fica na reta final do projeto Dai-me Almas, você com as suas ocupações, com seus compromissos e acaba esquecendo. Então, garanta já a sua contribuição através do Pix automático. Vamos ver quanto tempo demora, porque todo mundo está dizendo que é bem rapidinho, viu, padre? Dá uma média de no máximo 10 minutos, gente. Então, você consegue. Pega aí, separa 10 minutos. Quem já nos ajuda pelo Pix, por falar nisso, vou trazer o testemunho, mas a Eliane Ramalho, gente, ela disse assim: Val, eu estou mandando hoje para você ver que eu estou contribuindo a cada dia o Pix do dia. Então, ela resolveu mandar o combo para eu ver hoje. Então, ela disse, ó, Pix do dia 15. Então, foi Pix 15. Aí ela disse, mas no dia 16 eu fiz o Pix 16, dia 17, Pix 17. Aí hoje ela já disse assim, Val, agora tá tudo certinho, Pix 18 e o Pix 19, porque inclusive eu vi aqui a data do débito, ela fez esse Pix no dia de hoje, às 8 horas e 11 minutos. Então, há 10 minutos atrás, ela já estava contribuindo com a gente. Ela diz, bom dia, Val, bom dia a todos. Se Deus quiser, farei todos os dias um algo a mais para a Canção Nova que tem mudado a minha vida. Obrigada, querida. A Caroline também está aqui, mandando um abraço para todos nós, né, Caroline? Deus a abençoe, deixou aqui a participação dela. E tantos irmãos. O Anderson, ele diz, é meu aniversário hoje. Ele mandou o e-mail às 6h40 da manhã, para não deixar a gente esquecer. Nossas orações por você, viu, Anderson? Muito, muito obrigada. E ele fez o Pix Idade, 56. Eu vi aqui, viu, seu Pix. Graças a Deus. Deus abençoe, parabéns. O Fábio também deixou a doação dele, né, Fábio? Um abraço. A Regina Linhares, tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente dias atrás. Ela disse, eu sou a Regina, sempre mando o e-mail para vocês. E ela deixou também aqui o Pix para ajudar o projeto Dai-me Almas. E é assim, ninguém fica de fora, porque a sua doação vai transformando vidas. Já trago o testemunho da graça de Deus. Eu agradeço porque tem muita gente participando pelo Instagram, pelo e-mail, mas são tantas cartinhas que a gente recebe, eu recebo com muito gosto, viu? Tanto as que vocês enviam pelos correios, quanto as que vocês deixam aqui. E ela deixou com todo amor e carinho para o programa Sorrindo para a Vida. Foi a nossa querida amiga Jandira. A Jandira é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Deixou aqui para nós. Muitíssimo obrigada, Deus a abençoe. E eu destaco com todo amor e carinho também, o Luiz está com a estampa, né? Que é não só a estampa, a oração do Pai das Misericórdias. A gente está se preparando, porque já é nesse final de semana a festa da Santíssima Trindade, portanto a festa do Pai das Misericórdias. E a Maria Isabel deixou a doação para o Santuário do Pai das Misericórdias. Eu faço questão de ler a cartinha dela. Ela diz assim, olá meus queridos da Canção Nova, a paz de Jesus. Eu sou Maria Isabel e assisto todos os dias os programas da Canção Nova. E tenho um carinho muito especial por todos do Sorrindo para a Vida. E de maneira especial pela Valdilene. Sou eu, a Valdene, ela quis dizer. Não perco um dia sequer. Vocês fazem parte da minha vida. Há um tempo atrás, minha neta, que já passou por um câncer na perna e precisou amputar, começou a fazer novos exames porque os médicos suspeitavam de um câncer na cabeça. Meu coração ficou muito apertado. Foi então que, assistindo a Canção Nova, eu pedi a Deus com fé que abençoasse a minha neta e que não fosse mais um câncer. E eu fiz uma promessa de que, se não desse câncer nos exames, eu enviaria algo que tem muito valor para mim como forma de agradecimento. E para a honra e glória de nosso Senhor, quando os exames ficaram prontos, não era câncer. Louvo e agradeço a Deus por essa graça alcançada. Como forma de gratidão, estou enviando o anel, que é o mesmo anel que eu dei à minha neta há muitos anos. É algo simples, mas tem muito valor sentimental para mim. Envio de coração e envio com o coração cheio de gratidão. Deus abençoe a todos vocês. Deixe também uma nova intenção para a oração. Quero que vocês rezem pelo neto. Ela contou aqui a situação em nome do neto. Vai ficar só entre nós, tá bom, Maria Isabel? E ela diz, e nesta intenção também estou enviando
alguns guardanapos para que sejam vendidos lá no Bazar Canção Nova. Pode parecer simples também, mas eu envio com todo amor e com muita fé. Peço que leiam a minha carta no programa, pois eu assisto todos os dias e seria uma grande alegria acompanhar a leitura da carta aqui. Recebam meu carinho e minha gratidão, que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe toda a missão da Canção Nova. Com amor e fé, Maria Isabel. Então, a Maria Isabel deixou um anel, ele tem ouro e brilhantes, ele está coladinho aqui na folha. Agradeço com todo amor e carinho. E mais uma vez é um testemunho de que Deus ouve as nossas orações. O Pai das Misericórdias ouve e atende o nosso clamor, nossas orações por você, por toda a sua família. E só quem doa algo que, como ela colocou aqui, a expressão de valor sentimental, sabe o que significa. Porque às vezes nós recebemos um valor, como a Edilene, que fez o Pix 15, Pix 17, 18 e assim sucessivamente. Mas aqui não tem como mensurar o quanto vale, porque não é um valor monetário. É algo que era da família, mas em gratidão ela não entrega a nós da Canção Nova, mas de fato é para o Pai das Misericórdias para continuar curando não só o corpo, mas a alma de muitos de nós. Verdade. Obrigada, querida, por essa doação, né? Por esse desprendimento, porque não é fácil muitas vezes, né? Compartilhar daquilo que para nós tem um valor sentimental grande. Mas ela representa tantas pessoas também que estão agora enviando o seu pedido aqui de oração. São tantas pessoas. Você conhece alguém que precisa de oração? Com certeza, né? Nós temos alguém pela qual nós queremos interceder e rezar. E por isso nós rezamos a jaculatória do Pai. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. E eu quero trazer para você agora a frase do nosso pai fundador, Padre Jonas Abib. Ele vem dizer: a Santíssima Virgem luta para que não nos percamos no caminho. A Santíssima Virgem luta para que não nos percamos no caminho. Como é bom saber que Nossa Senhora é aquela que nos guarda, protege e está lutando por nós, para que eu e você não caiamos. Mas caso você caia, segura na mão de Nossa Senhora, se levanta e saiba que ela está lutando por você nesse momento, nessa situação dolorosa, nesse sofrimento, nessa causa que para você é impossível, especialmente nesse mês dedicado a Nossa Senhora. Ela está lutando por você e cuidando de cada um de nós, como mãe cuidadosa que cuida de cada um dos seus filhos. Isso mesmo, Patrícia. E assim como a frase bem diz, que Nossa Senhora luta para que nós não nos percamos no caminho, nós podemos também pedir à Virgem Maria para que ela nos ajude a clamar o Espírito Santo, a pedir o Espírito Santo sobre nós. Nós que daqui a pouco vamos ouvir a pregação, que o Senhor já possa ir preparando o nosso coração, o Senhor já possa ir preparando o seu coração, de onde você escuta, de onde você assiste o Sorrindo para a Vida, na certeza de que o Espírito Santo está cuidando, está olhando por nós. Cantemos juntos. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus.
Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre nós, dá-nos a graça do entendimento da palavra de Deus. Dá-nos a graça de deixar a palavra fecundar o nosso coração. Encha-nos, Espírito Santo, com a tua graça. Aqueles que agora estão em oração junto conosco, sejam agraciados pela tua presença, a tua presença de amor, a tua presença que nos impulsiona a amar Jesus e a seguir Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículos 9 ao 14. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi elevado ao céu, virá assim do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Então, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que está próximo de Jerusalém, à distância da caminhada num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam reunir-se. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, nós estamos nos preparando, para Pentecostes. É o próximo final de semana, próximo domingo, é a solenidade de Pentecostes. Mas nós também não podemos esquecer que no último domingo celebramos a ascensão do Senhor, a solenidade da ascensão de Jesus. Essas duas realidades, elas estão intimamente ligadas, ascensão e Pentecostes. Porque nosso Senhor mesmo nos disse: é bom que eu parta, se eu for, eu mandarei o Paráclito. Então era necessária a ida de Jesus, a partida de Jesus. Porque se na encarnação Jesus assumiu a nossa carne, com a solenidade da ascensão, ele eleva a nossa carne ao Pai. É o movimento da graça de Deus que desce na encarnação e toca a nossa humanidade, mas também o movimento da graça que eleva a nossa carne para Ele. Porque quando Jesus volta para o seio da Santíssima Trindade, Ele não volta do mesmo jeito que Ele saiu, né? Isso é teológico. Porque Jesus sai 100% Deus e se encarna. Mas agora, 100% homem, Ele leva a nossa humanidade para o seio da Santíssima Trindade. Imagine, a nossa carne está no seio da Santíssima Trindade, a nossa humanidade. Então, agora nós podemos, é o que nós chamamos de céu. Porque o céu, dizia Papa Bento XVI, o céu é o ser do homem em Deus. Isso é o céu, estar em Deus. Estar em Deus é a experiência de céu. E nós experimentamos isso, né? Quando nós estamos em Deus, quando nós estamos na graça dEle, na presença de Deus, a gente experimenta céu, a gente experimenta paz, a gente experimenta a esperança e tantos outros frutos. Então, esse é o céu, esse céu que Jesus abriu para nós. Porque a solenidade da ascensão
e eu trouxe aqui para fazer o paralelo com Pentecostes, Jesus não está se afastando de nós, né? Como se estivesse dando um tchauzinho para nós. Fiquem aí agora que eu vou voltar para o Pai. Não, Jesus não está se afastando de nós. Ele está abrindo-nos as portas do céu. Ele está nos possibilitando entrar no céu também. Porque ele diz, eu sou o caminho. Então Jesus é o caminho. Jesus é o nosso acesso ao Pai do céu. Então, retornando ao Pai do céu, Ele nos abre as portas do paraíso. Então, a ascensão é esse espaço que Jesus dá, porque agora é o Espírito Santo que vai continuar na igreja a obra de Jesus. Quem ama dá espaço também, né? É assim. Quem ama dá espaço. Quem ama deixa o outro ser aquilo que ele é. E Jesus fez isso, porque Jesus ele não nos infantiliza, Jesus ele nos amadurece, porque ele quer que nós nos tornemos como ele, do mesmo jeito dele. Então ele abre esse espaço, abrindo para nós este céu e possibilitando-nos de ser aquilo para o qual nós fomos feitos. E agora a nossa vocação é seguir os passos de Jesus, porque fiquei pensando, lá naquele lugar da ascensão, ali no Monte das Oliveiras, foi o último lugar onde Jesus colocou a marca dos seus pés. Nesta terra, o último lugar onde o Filho de Deus pisou foi ali. Tem até uma coisa interessante, um fato interessante, que Santo Inácio de Loyola ele foi visitar a Terra Santa. E ele tinha se esquecido de ir nesse lugar da ascensão. E ele disse, eu quero voltar ali a Jerusalém antes de ir embora, porque eu quero ver para que lado estavam as pegadas dos pés de Jesus. Olha que interessante. Porque ele queria também na terra fazer os passos de Jesus. Porque dali Jesus subiu ao céu. Nós temos que chegar até aquele momento. Nós temos que fazer essa caminhada, dar esses passos. Nós precisamos seguir as pegadas de Jesus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que liga a ascensão ao Pentecostes. Porque agora o Espírito Santo, ele vai nos guiar nessa caminhada. O Espírito Santo vai nos dar a graça de seguir os passos de Jesus. O Espírito Santo vai nos acompanhar, porque Ele é o Paráclito, Ele está do nosso lado. Então, o Espírito Santo é a nova forma de presença de Deus na nossa vida. O Espírito Santo é o dom de uma nova presença. E os discípulos, os apóstolos, tiveram que se acostumar com a nova presença de Jesus, a nova forma da presença de Jesus. Agora, o Espírito Santo será esta presença consoladora. Por isso ele é o Consolador. Ele está com aquele que é só. Uma presença que nos tira da solidão e nos coloca numa dinâmica comunitária. Agora a igreja vai viver um novo nascimento. É uma nova etapa depois que Jesus, elevado ao céu, inicia com os seus apóstolos. Nosso pai fundador também partiu, né? Há 3 anos atrás, pouco mais de 3 anos atrás. Padre Jonas também foi levado para a glória de Deus. E nós temos, a partir disso, 2 datas na Canção Nova. 1978, que foi a data da sua fundação, e nós temos 2022, que é a data do legado. É assim na vida da igreja. Agora, nós, comunidade, nós somos continuadores, né, do legado do nosso pai fundador, Padre Jonas. Porque o Padre Jonas seguiu os passos de Jesus. O Padre Jonas seguiu os passos de Jesus. E isso não pode ser motivo de tristeza para nós. Nós vivemos o luto, não é? Mas não é motivo de tristeza. Tanto que Lucas, que escreveu também Atos dos Apóstolos e o próprio Evangelho, né, dele, ele diz que quando os discípulos voltaram desse monte, do evento da ascensão,
eles voltaram com grande alegria. O texto diz claramente em Lucas 24, 52, eles voltaram com grande alegria. Por quê? Porque eles viram Jesus chegando na sua plenitude. Eles puderam contemplar Jesus chegando no auge, né, da sua vida, da sua missão, daquilo que o Pai confiou para ele. Então, Jesus estava na sua plenitude. E aí os discípulos se alegram, porque eles também querem chegar a essa plenitude. Nós queremos chegar. Nós também queremos chegar a essa plenitude. Nós queremos caminhar, nós queremos nos gastar aqui por causa do Evangelho, nós queremos doar a nossa vida em prol da evangelização, porque nós queremos estar com Cristo. Vocês querem? Eu quero. Vocês querem, né? Os irmãos que estão aqui trabalhando na transmissão, todos nós queremos estar definitivamente com Jesus na glória do Pai. E olha que maravilha. Antes, se Jesus estava conosco, agora Ele está em nós. Pelo Espírito Santo, Jesus agora está em nós, dentro de nós. Você que está acompanhando, você pode dizer isso: Jesus está dentro de mim. Deus habita o meu coração, Deus está dentro de mim, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Interessante, vocês viram que apareceu no texto aqui uma nuvem, não é? Uma nuvem, no versículo 9, uma nuvem o ocultou aos seus olhos, né? Fala assim dessa nuvem, né? E às vezes a gente não gosta da nuvem, né? Porque a gente quer, às vezes, tirar uma boa foto, tem que ter luz, né, Val? Tem que ter iluminação, e aí às vezes a nuvem atrapalha. Quem vai para a praia, né? Nós mineiros, né? Quando vamos para a praia, ai meu Sempre Deus. tem nuvem. Se pega aquele dia chuvoso, ai meu Deus do céu. Mas a nuvem aqui é outra nuvem, ela não ofusca, porque a nuvem aqui é a presença de Deus pelo Espírito Santo. Essa nuvem é o próprio Espírito Santo que conduz agora a igreja, conduz a cada um de nós para ver Jesus e seguir os passos de Jesus. Tem um texto bonito lá no livro do Êxodo, não precisa pegar, só eu vou ler para vocês, porque fala dessa nuvem. Com efeito, durante o dia, a nuvem do Senhor ficava sobre a morada, e durante a noite havia um fogo visível a toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Sempre que a nuvem se elevava de cima da morada, os israelitas punham-se a caminho em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem não se levantava, não se punham a caminho até o dia em que ela se elevasse. É essa nuvem. É a presença de Deus. É a presença de Deus que nos faz enxergar Jesus. Pode até parecer que a situação que você viva, parece que ela está ofuscando Jesus. Meu Deus, eu não estou vendo nada. Meu Deus, eu não consigo ver como será depois. Como que isso vai dar? Recebi esse diagnóstico, meu Deus do céu, como vai ser enfrentar essa enfermidade? Parece ser uma nuvem que ofusca, mas permaneça em Deus. Porque esta nuvem é a presença do Espírito Santo que vai guiar você para ver Jesus, para encontrar Jesus e caminhar nos seus passos. Então, não tenha medo desta nuvem, porque a nuvem pode ser a presença de Jesus, pode ser a voz de Deus, né? Se recordam no evento do batismo? Que uma voz veio da nuvem dizendo: este é o meu filho amado, escutai-o. O Espírito Santo vai nos indicar o caminho de Jesus, para onde nós devemos caminhar, que decisão nós devemos tomar, não é? Não é assim quando nós precisamos tomar alguma decisão, quando a gente precisa fazer um discernimento, e a gente pede a graça do Espírito Santo, o dom do discernimento. É essa nuvem, é a presença de Deus. O texto continua dizendo que eles ficaram olhando para o céu, no versículo 10. A tradução original não é estavam olhando, a tradução original diz que eles eram olhando para o céu, porque aí diz do ser. Então, o ser do cristão é olhar para o céu, é buscar as coisas do alto. Eles estavam olhando para o céu, porque olhando para o céu se compreende as coisas da terra.
olhando para o céu, ou seja, buscando Deus, você consegue olhar para as situações terrenas e você consegue responder aos desafios e aos apelos das realidades terrenas. Mas nós precisamos olhar para o céu. E não é uma atitude alienante, não é. Porque nós temos consciência de que olhando para o céu, esse olhar nos compromete a escolher no agora, no hoje da nossa vida e a fazer boas escolhas. Então, a vida com Deus não aliena ninguém. A vida com Deus nos coloca com os pezinhos bem no chão e nos dá a consciência do que nós devemos fazer. Foi assim, né, gente? A ciência nasceu olhando para o céu, né? Observando os astros, as estrelas, né? As estações, o ritmo, a matemática, depois traduzindo tudo isso para a realidade terrena. Mas foi olhando para o céu. E conosco também é assim. Então, a marca dos discípulos de Jesus, a marca é aquela de olhar para o céu, olhar para Deus e buscar em Deus as respostas para a nossa vida. Agora, nos outros versículos que se seguem, tem aqui uma atitude dos discípulos, ela serve para todos nós, de como esperar então esse Pentecostes. Nós estamos nessa semana em preparação, rezamos inclusive pela unidade dos cristãos. Você trouxe um testemunho do pastor, né, que acompanha a TV Canção Nova, que é sócio da Canção Nova, né? Então, como ele, muitos outros irmãos evangélicos que acompanham a Canção Nova, nessa semana nós estamos rezando pela unidade dos cristãos. Nós somos irmãos e nós precisamos rezar, precisamos orar pela unidade entre nós. Nós aqui internamente comunidade, mas também todos os cristãos. Então, agora o texto apresenta para nós como esperar então o Pentecostes. Primeira coisa, eles voltaram para Jerusalém, diz o texto. Eles voltaram para Jerusalém. E voltar para Jerusalém significa alguma coisa? Vocês acham que significa alguma coisa? Voltar para Jerusalém? O que Jesus encontrou em Jerusalém, né? Calvário. Porque não há Pentecostes sem o Calvário. Porque aqueles outros discípulos que voltaram para Emaús, aí a coisa se complicou. Porque Emaús representava, né, as minhas ilusões, as minhas projeções, a minha realização pessoal, né, meus sonhos, meus projetos. Os discípulos estavam, né, aqueles 2 discípulos de Emaús estavam decepcionados, porque a cruz de Jesus frustrou os projetos pessoais deles. Né? Então não dá para voltar para Emaús, ou seja, não dá para voltar para nós mesmos. Nós temos que voltar para Jerusalém, ou seja, é entrega de vida. É sangue e água que jorrou do lado aberto de Jesus, que fez brotar, né, para a vida da igreja o Espírito Santo, os sacramentos. Então, o sangue e água precederam o fogo do Pentecostes. Sangue e água precedem o fogo de Pentecostes. Por isso que o Pentecostes, ele também passa pela experiência do Calvário e do sacrifício, né? Pentecostes não é reteté, né? Sabe essa expressão, né? O reteté, ouviram falar dessa expressão? Quando a pessoa, né, fica meio eufórica ali, quando está rezando, dizendo que o Espírito Santo está com ela, né? Dança, pula, né? Tudo bem que podem acontecer manifestações do Espírito de forma diversas, mas Pentecostes não é empolgação. Pentecostes é ter consciência de que Jesus teve que dar a vida para que nós recebêssemos esse dom, esse presente que é o Espírito Santo. Então, é voltar para Jerusalém, é acolher uma vida de sacrifício, é acolher uma vida de oferta, de entrega, de doação, que passa pela renúncia de nós mesmos, pela renúncia da nossa vontade. Então, Pentecostes nos deixa muito conscientes daquilo que nós devemos fazer, as escolhas que nós devemos fazer. Eles voltaram para Jerusalém, diz o versículo 12,
Depois, versículo 13, eles entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam reunir-se. Segunda coisa, para se preparar para o Pentecostes, tem que frequentar a sala de cima. Sala de cima, a gente sabe que é o cenáculo, não é? A sala de cima era o lugar onde eles costumavam reunir-se para celebrar a Eucaristia. A sala de cima é o lugar onde Jesus instituiu a Eucaristia, onde ele lavou os pés dos seus discípulos, onde ele celebrou a última ceia com os seus discípulos. Então, nós precisamos frequentar esta sala de cima. O termo que aparece aqui é hiperoion, que é o nome desse lugar em grego, que era um lugar, gente, que na casa onde era separado para fazer refeição ou para se fazer as orações. Era uma parte peculiar da casa, não é? Porque as casas lá no tempo de Jesus estavam sempre num nível muito baixo, num plano muito baixo. Então esse lugar era um lugar elevado, era um lugar de busca de interioridade, Então, para nos preparar para o Pentecostes, nós precisamos desse lugar. Eu pergunto, onde é o teu? Onde é esse andar de cima na sua vida? Sua paróquia, onde você frequenta, onde você celebra a Eucaristia. Aqui nós temos a beleza do nosso santuário, que no final do mês nós vamos celebrar a festa do Pai das Misericórdias, dedicado ao Pai, onde nós celebramos a Eucaristia, mas tantas outras capelas, que nós temos aqui, na Chácara de Santa Cruz. Temos as paróquias aqui da cidade. Você também tem esse lugar de cima, essa sala de cima, e nós precisamos dela. Para esperar o Pentecostes, nós precisamos desse lugar. A Canção Nova tem um santuário do carisma, que a gente chama, E lá tem em Queluz, que é a nossa casa de Queluz, onde hoje é o nosso discipulado. Aqueles jovens que estão se preparando para ingressar na vida da comunidade, estão num tempo de formação lá em Queluz. E ali a gente tem a sala do chamado, que a gente carinhosamente diz assim, a sala do chamado. Foi onde o Padre Jonas fez aquele apelo para os jovens que estavam ali naquele encontro, lá na festa de Cristo Rei de 1977. E essa sala do chamado é para nós a recordação perene da nossa vocação, Nós, como Canção Nova, quando a gente estiver passando por um momento de crise, a gente precisa visitar a casa de Queluz. Nós precisamos visitar a sala do chamado, porque ali é o exorcismo das crises que nós vivenciamos dentro da comunidade. Se a gente quer superar alguma crise dentro do carisma, vamos ao santuário do carisma, vamos à sala do chamado, porque os discípulos de Jesus, esperando o Pentecostes, eles tinham esse andar de cima, eles tinham essa sala, esse lugar onde eles olhavam e se recordavam que ali Jesus instituiu a Eucaristia, ali Jesus lavou os seus pés, ali Jesus instituiu o sacerdócio, ali Jesus também daria de junto do Pai o Espírito Santo. Até porque o capítulo 2 de Atos, que fala do dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, é aquele lugar, é este lugar. Eles estavam neste lugar. Então, nós precisamos desse lugar, você precisa desse lugar de intimidade, é a sua paróquia, é a sua capela, é a participação na Santa Missa, é uma adoração eucarística, você precisa desse lugar, porque esse lugar alimenta a nossa alma e nos faz esperar com toda a confiança o derramamento do Espírito Santo. Mas não para por aí, tem um outro elemento aqui da espera do Pentecostes. É a vida de comunidade. Porque vocês viram que o texto faz um elenco, Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, e assim sucessivamente. Gente, esse E aí não está por acaso. Essa conjunção que a gente chama, Conjunção integrante no português, esse E não está aí por acaso.
porque o princípio da comunidade é esse E. É Valdênia e Patrícia. É Padre Donizete e Luiz e Sebastião. Aqueles que estão trabalhando aqui, né? Somos nós que estamos aqui na bancada e a nossa equipe de câmeras, direção, produção. Nós somos comunidade. Nós somos comunidade. É um princípio da comunidade esse E. E olha como Deus junta coisas maravilhosas. Quem aparece aqui ao lado de Pedro? João. Porque lá no outro relato, Pedro vinha com o irmão dele, mas aqui o texto diz que era Pedro e João. Gente, dois completamente diferentes um do outro. Completamente diferentes. Por eles, era água e óleo, não se misturavam. Pelo temperamento, pelas ideias. Pedro era zelota, não é? Pedro era pegar na espada, tanto é que corta a orelha lá do soldado do templo. João, a mansidão, a contemplação, né? Um temperamento completamente diferente. Mas no Espírito eles são complementares. Pelo poder do Espírito Santo eles podem fazer a igreja acontecer e somar forças. Pedro representa, né? A dimensão institucional da igreja, João representa a dimensão carismática da igreja. Essas duas realidades presentes aqui nos dois. Então, não é só um detalhe aqui de um elenco de ordem de nomes, não. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você que é possível vivermos em comunidade, é possível vivermos a missão de evangelizar juntos. Dons diferentes, carismas diferentes, mas juntos no mesmo propósito, juntos pelo mesmo objetivo de salvar almas. Isso é o que nos une. Diferenças sempre nós teremos. Não dá para homogeneizar tudo, não dá. Isso é impossível. O mesmo Espírito Santo que produz a diversidade, produz a unidade. Por isso nós precisamos dele. Porque nós temos que fazer a missão acontecer de forma unida, apesar de sermos diferentes, diversos, pessoas diferentes, mas pelo poder do Espírito Santo, nós podemos nos unir. Então, esperar o Pentecostes é assumir a cruz, Jerusalém, sacrifício, oferta de vida, é frequentar esse andar de cima, é frequentar a Eucaristia, é frequentar a comunidade, a paróquia, é viver uma vida de intimidade com Deus. Esperar o Pentecostes precisa ser em comunidade. O Espírito Santo não vai descer só sobre mim. O Espírito Santo virá sobre todos e repousará, né? Diz o texto, como línguas de fogo repartindo-se sobre cada um. Então cada um vai receber o Espírito Santo, mas a comunidade, ela recebe o Espírito Santo, todos nós. E para finalizar, o outro elemento que aparece aqui, quem está lá, além dessa lista maravilhosa? Algumas mulheres, né? O texto faz questão de mencionar isso, algumas mulheres importantíssimas para o ministério de Jesus, para o anúncio do Evangelho, e Maria, a mãe de Jesus. Então, para a espera do Pentecostes não pode faltar a mãe de Jesus. Ela está presente, gente. Não tem jeito. E ela está mesmo, e ela chegando. Ela é portadora, né, da graça de Deus por ter levado no seu ventre Jesus, cheia do Espírito Santo. Que presença de Nossa Senhora aqui com os apóstolos. E aqui, com todo respeito, né, a devoção mariana, que o nosso país tem de forma belíssima, mas ela é mais do que uma mãezinha. Ela é o protótipo do verdadeiro discípulo. Maria aparece aqui como verdadeiro protótipo do discípulo de Jesus. Porque, segundo a exclamação de Isabel, bem-aventurada aquela que acreditou. Maria acreditou e por isso esperou
a vinda do Espírito Santo, gente, porque depois da morte de Jesus, o único coração onde a fé não morreu foi o coração da Virgem Maria. Os outros deram no pé. Os outros se entristeceram e ela estava lá com eles, com a fé viva dentro do coração dela, confiando nas promessas do seu filho, confiando nas promessas de Jesus. Então ela precisa nos ensinar a esperar o Pentecostes, porque Jesus prometeu que nos daria o Espírito Santo. Então, peça a ajuda de Nossa Senhora, Mãe de Deus, me ensina a esperar as promessas de Jesus. Que as promessas de Jesus se cumpram na minha vida. Promessas de libertação, promessas de cura, tantas coisas que você precisa, não deixe de confiar. E Maria é esta presença no meio de nós, que traz para o nosso coração a esperança. Não estava fácil o clima lá não, Patrícia. Os discípulos deviam estar, tristes, chateados, tinha muita mágoa de um com o outro, coisas que foram ditas ali, situações que acabaram vivendo. Imagina, Judas tinha traído Jesus, Pedro tinha negado Jesus, então o clima não estava bom, o clima estava estragado, e Maria está lá no meio deles, colocando bálsamo no coração, levando a palavra de esperança, animando-os a confiar na promessa de Jesus. Posso imaginar ela falando com eles: confiem, Ele prometeu que daria o Paráclito, o novo defensor, então confie, esperem. Maria não pode faltar nessa espera do Pentecostes, para dizer para mim e para você: acredita, não perca a esperança, tem jeito, para aquilo que você está vivendo, tem jeito, não vai tirar a sua vida não vai acabar com o teu casamento, não vai jogar tudo para o ar. Acredita, é possível, confia, a promessa vai acontecer. Maria estava lá, reunida com eles. Encerro, porque eles estavam de um jeito que também nós precisamos estar. Todos eles perseveravam na oração em comum. Eles estavam perseverantes na oração. E oração, mais do que pedir, é escutar Deus. A oração é a escuta de Deus. A gente diz ao Senhor, daquilo que está no nosso coração, por isso a gente fala com palavras ou com os gemidos inefáveis do dom de línguas, e depois nós escutamos Deus, nós deixamos Deus falar conosco, nós deixamos Deus comunicar a sua graça a cada um de nós. Eles estavam perseverantes na oração em comum. Nós também precisamos disso. A espera do Pentecostes, como eu disse, depois da ascensão de Jesus ao céu, ela se dá dessa forma: assumindo a nossa cruz de cada dia, lutando, nos ofertando, nos sacrificando, frequentando o andar de cima, essa sala bendita, em comunidade, junto com a mãe de Jesus, numa oração perseverante e unânime, ou seja, um só coração e uma só alma. É isso que nós precisamos para aguardar o Pentecostes, é isso que nós precisamos para viver o Pentecostes, porque a partir do Pentecostes, a igreja será lançada, será lançada para anunciar o Evangelho e configurar-se ao seu Mestre e Senhor. Vamos transformar isso em oração, porque o Espírito Santo age em nós, age no meio de nós, age dentro de nós, e nós queremos agora, aqui como bancada que conduz esse momento, queremos ser usados pelo Espírito Santo, usados e ousados no Espírito Santo para clamar, para pedir e suplicar esse dom maravilhoso que o Cristo envia de junto do Pai
para toda a sua igreja. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, porque nós precisamos seguir os passos de Jesus. Nós precisamos caminhar na direção de Jesus. Nós precisamos caminhar na direção do Senhor. Precisamos seguir os seus passos. Precisamos viver a nossa vida nesta confiança inabalável. Nós não podemos deixar morrer dentro de nós, Espírito Santo, aquelas palavras de Jesus, as promessas de Jesus ao nosso respeito. Nós não podemos deixar morrer dentro de nós as promessas que o Cristo nos fez. Por isso, vem, Espírito Santo, e dai-nos esta graça. Reaviva, Espírito Santo, em nós esta graça, este dom. Te pedimos isso junto com a tua mãe Maria Santíssima, ela que esteve lá presente, naquele andar de cima, naquela sala bendita, ela que esteve ali celebrando com os discípulos a Eucaristia, ela que esteve ali rezando de modo perseverante, ela que esteve ali curando os corações, levando uma palavra consoladora aos teus discípulos, ela que esteve ali no derramamento do Espírito Santo, ela está conosco, porque ela está com a igreja, ela está também aqui, está também com você, para nos ajudar a experimentar a graça do Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem com os teus dons, vem, Espírito Santo de Deus, aquecendo os nossos corações, dando-nos a graça de experimentar Cristo Jesus. Reunidos aqui num cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. O Espírito Santo está curando corações que romperam algumas situações. A palavra que me vem é ruptura. Você que fez algumas rupturas na sua vida e isso trouxe consequências muito fortes. O Espírito Santo agora está visitando você, está fazendo você acreditar de novo. Se você precisa pedir perdão para alguém, se você precisa se reconciliar com alguém, o Espírito Santo está conduzindo você agora a reparar estas rupturas, a trazer de volta o amor, a unidade com essa pessoa com quem você rompeu, com quem você acabou brigando, acabou discutindo. O Espírito Santo visita você agora e restaura e renova. Porque o Espírito Santo hoje, ele quer confirmar essas promessas na sua vida. De volta à esperança, a confiança no seu coração. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas você havia desistido de confiar nessas promessas. Você até questionava Deus.
Você até questionava, Senhor, isso não se cumpriu o que o Senhor prometeu. E o Espírito Santo vem agora incutindo no seu coração novamente a esperança, a confiança no Senhor, essa fé viva, meu irmão, minha irmã, para que você não desanime, essas promessas irão se cumprir. O Senhor reaviva novamente no seu coração a esperança nas promessas dEle. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada porque o Senhor reaviva novamente Jesus. a fé, a esperança em muitos corações. Obrigado, Jesus. E também a graça da perseverança. Você que havia desistido, a palavra é essa, desistir. E Deus renova no seu coração, por intermédio da intercessão de Nossa Senhora, a perseverança. Não desanime, mesmo que tudo esteja desabando ao seu redor, mesmo que o desânimo tenha vindo, como os apóstolos estavam desanimados. Muitos deles estavam com esse sentimento de frustração. O Senhor está arrancando agora do seu coração toda a frustração, todo o desânimo e trazendo de volta aí ao seu coração a graça de perseverar. Mas perseverar no quê? Como está aqui na palavra, perseverar na oração. Volte a perseverar na oração, meu irmão, minha irmã. Até mesmo pessoas que haviam já desistido do seu ministério dentro da igreja, pessoas que haviam desistido do seu lugar dentro da igreja, porque tem um lugar lá que é seu, que ninguém pode substituir você, porque Deus confiou a você. Volte ao seu ministério, volte aos carismas, volte, meu irmão, minha irmã, a pedir o Espírito Santo na sua vida. Nessa semana em que nós estamos nos preparando para Pentecostes, retoma, pega de novo aí as rédeas da sua vida e permita que o Espírito Santo possa agir com poder, até mesmo através dos dons. Pessoas que deixaram de utilizar os dons do Espírito Santo. Você lembra que lá no início você era aquela mulher cheia dos carismas, aquele homem cheio dos carismas, mas você foi esfriando, você foi desanimando. Hoje o Senhor está reavivando em você. Louvado seja Deus. Vamos orar um pouco mais no Espírito Santo para deixar Deus mesmo ir confirmando em nós. Shiri alamandara alamandari alari. Shiri alamandara alamandari. Candala mandara alamari oralari alalari oralari. Shiri alamandara alamandara alamari. Aqueles que estavam acomodados, o Espírito Santo vem agora retirando você de todo comodismo na área espiritual, para que você possa ser reavivado. Aquela palavra que o Padre Jonas gostava muito de dizer e pregou sobre isso. Reaviva o dom de Deus em você. Reaviva o fogo do Espírito Santo. Que esse fogo possa reacender na sua vida hoje, reacender e aquecer o seu coração e tirar você de todo comodismo espiritual. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada Uma por essa imagem palavra. de um quebra-cabeça sendo montado. Peça por peça ela vai sendo ali colocada, encaixada. O sentimento que me vem é que Nosso Senhor está ordenando muitas vidas, mas também juntando os pedaços, fazendo esta unidade acontecer. Muitas pessoas que estavam como que quebradas, fragmentadas, Nosso Senhor une agora. Bendito seja, Senhor. Mas é também o Espírito Santo ordenando aquilo que estava fora do lugar na sua vida e na sua história. Realidades, pessoas, aquilo que estava fora do lugar, Nosso Senhor ordena, porque cada peça tem o seu encaixe certo, cada coisa tem o seu lugar específico. E Jesus, de uma forma muito pessoal e particular, Ele vai fazendo isso na sua vida, organizando, ordenando, peça por peça, coisa por coisa, para que a ordem, para que o Espírito Santo haja na sua vida. E me vem também que Nosso Senhor nos dá clareza. O Padre falava sobre esta visão turva. Muitas pessoas conseguem enxergar a própria vida, ver o que está ao redor, mas agora com o olhar de Deus, com uma clareza,
com uma direção. Obrigada, Senhor, Obrigado, porque o Senhor não nos permite caminhar a ermo, mas o Senhor dirige a nossa vida. Muito, muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja, Bendito nosso seja o Senhor Senhor. Jesus Cristo. É tão bom acolher a palavra de Deus, acolher o Espírito Santo, que faz novas todas as coisas. E eu e a Val estamos de vermelho hoje, né, em homenagem a Pentecostes também. O sapo também. Amém. O sapo também, né? Estamos aí nessa cor que recorda mesmo Pentecostes, né? A igreja tem tudo, tem um significado dentro da liturgia também, não é? E nós queremos acolher você também, o seu testemunho, eu tenho certeza que Deus falou com você. Muito mesmo. Eu começo com as participações no Instagram, porque teve gente que disse assim, Val, você vai para a quermesse do Pai das Misericórdias? Faz canjica que eu quero comer. Pediram canjica e café. O café eu faço. A canjica eu vou deixar ou para o Luiz ou para o padre. Eles são ótimos na cozinha, diga-se de passagem. A canjica que vocês fazem é muito boa. É verdade. O padre é bom na cozinha. É O padre canjiquinha que eu faço. Canjiquinha. É O salgada. Luiz faz canjiquinha, Salgada. salgada e doce. É, com carne de porco. Quem veio na costela. quermesse do ano passado foi o Luiz quem fez a canjiquinha e a Olha. canjica. Foi. Então, você vai fazer esse ano, Luiz? Esse ano eu não vou. É outra pessoa, outra Infelizmente, é equipe. pessoa. Poxa vida. Eu tô achando que eu vou tentar infiltrar lá no meio pra colocar a mão. O tempero deles é bom, viu, É gente? sábado e domingo a quermesse, né? Sábado à Sábado. noite e domingo à noite, tá? Isso 2 dias mesmo. de quermesse. 2 dias de quermesse, então você venha participar conosco. Eu disse essa semana porque eu estou na expectativa, porque vai ter Elias Júnior tocando, vai ter forró na areia, então estou na expectativa, mas não é essa ainda não, gente. É na outra. próxima. Mas podem se preparar, porque se não for nem o Padre Donizete, nem o Luiz, que vão fazer canjica ou canjiquinha, vai ter tudo para você experimentar e feito com todo amor e carinho. Então podem vir, né? Tudo é muito gostoso. Podem vir participar da nossa quermesse. Aqui em Cachoeira Paulista é muito tradicional, na festa de Santo Antônio, e a gente quer deixar a nossa festa também com essa tradição. Então quem é aqui da região, venha participar com a gente, porque é bem gostoso mesmo. Os missionários que estão em Cachoeira Paulista fazem questão de participar. É uma oportunidade de você se encontrar com a gente. Agradeço a tantas pessoas que participaram, deixando já o Pix, pix.doação@cançãonova.com, falando da fidelidade, da ajuda à Canção Nova, dizendo que o programa está maravilhoso, que a unção está linda, que toma café com a gente. Vocês são demais. Obrigada, viu? Deus abençoe sempre. Eu trago aqui, vou tentar trazer 2 testemunhos. Um é curtinho, que é do nosso amigo Everton. Ele diz assim, olá, equipe do Sorrindo para a Vida. Eu gostaria de partilhar um testemunho sobre a unidade dos cristãos que o padre mencionou. Aqui no meu trabalho, foi um colega que é evangélico que teve a sugestão, uma inspiração de começarmos o dia em oração. E a ideia partiu dele. E graças a Deus, todos os dias, cada um de nós conduz um momento de oração e começamos entregando o nosso dia a Deus, louvando pelo dom da vida e colocando diante dele todas as nossas intenções. Que maravilha! Ele diz, eu particularmente também não deixo de acompanhar o Sorrindo para a Vida através do CN Plus e sou sócio da Canção Nova e continuo ajudando. Amo vocês, meus irmãos. É o Everton Macedo. Obrigada, viu, Everton? Deus abençoe. E olha só, gente, esse testemunho, eu fiquei impressionada, impactada, feliz demais pelo poder de Deus que é derramado pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Todas as vezes que eu me deparo com uma partilha tão profunda e uma graça alcançada através do sistema, eu fico assim, meu Deus, que profecia e que beleza que é a Canção Nova que chega a tantos lugares e Jesus ali opera milagres e faz não só na vida de forma física, mas espiritual também. Ela diz assim, Val, eu gostaria de não ser identificada, mas eu me assumo como uma filha amada de Deus. Eu fui criada pela minha avó e pela minha tia. Minha mãe, por muitos anos, foi prostituta. Mas depois ela conheceu alguém, se casou e nos recolheu, tanto da casa da avó quanto da casa da tia, para irmos morar com ela em outra cidade. Até que uma tarde, o meu padrasto fez um ato de abuso comigo. Minha mãe estava dormindo. No outro dia eu contei para ela. Ela ficou tão chateada que já pegou todos nós e fomos morar com a vizinha. E ela se separou dele. Eu achei uma atitude honrosa da parte dela, porque ela nos protegeu.
Eu não sei o que teria acontecido se não tivéssemos saído de lá. Mas a vida seguiu. Eu, com 18 anos, fui morar com aquele que na época era meu noivo. E começou então uma luta. Eu não sabia que aquela realidade tinha me afetado tanto. Eu comecei grandes lutas na sexualidade, bloqueios mesmo. Eu não conseguia me abrir. Fiz exames, terapias, diálogos, tudo que era possível. Mas eu tinha uma grande dificuldade. Começamos, inclusive, a constituir família, porque eu tive 2 filhos. Mas ainda assim, aquele mal físico e espiritual pesava sobre mim. Eu não era uma pessoa feliz. Até então, eu não tinha conhecimento da igreja. Quando, inclusive, tomei a decisão de voltar para Deus, eu conheci a Canção Nova. E a Canção Nova foi orientando a minha vida. Eu fui fazer catequese de adultos, pois na ocasião eu já tinha 40 anos. E foi a Canção Nova que foi organizando toda a minha vida. Fui descobrindo a importância de ter uma vida em Deus. Então, eu me separei e pensei assim, será que eu consigo viver uma vida casta? E com a Canção Nova, eu entendi que era possível sim, viver castidade e dedicar-me inteiramente a Deus. E o mais bonito, ser feliz. Comecei então a viver uma vida em Deus. Hoje eu posso dizer, Deus cuidou e cuida de mim o tempo todo. Me ajudou a cuidar dos meus filhos, curou todo o meu emocional e o meu físico. Através da Canção Nova, todos os dias, eu sigo com o meu processo de cura. Vocês não têm noção do quanto bem me fizeram ao longo da minha vida, principalmente nos últimos anos. Sou uma pessoa inteiramente feliz. Que alegria poder comungar, participar da Santa Missa, viver os sacramentos. Amo todos vocês da bancada do Sorrindo para a Vida, porque foi a palavra de Deus que foi alcançando o meu coração e transformando a minha vida. Somos felizes, graças a Deus e a vocês. Deus abençoe e eu posso dizer que a Canção Nova é um alimento de amor diário. E como sócia eu digo o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que história, né? De tantas feridas, a gente se compadece mesmo. Existem pessoas que têm uma história que tinha tudo para dar errado, mas graças a Deus, né? Em algum momento Deus entra e transforma aquela vida. Obrigada, minha irmã, por seu testemunho, por partilhar o seu sagrado aqui conosco. E louvado seja Deus, porque a Canção Nova entrou em algum momento também na sua vida e ajudou você a ser curada nas suas feridas emocionais, minha querida. Deus abençoe você. E quero lembrar você, família Canção Nova, que hoje tem super live também, às 13 horas, tá bom? Na nossa programação, 13h, que você possa ir acompanhar. E quero lembrar também que nós estamos tendo uma iniciativa linda para as mães, para todas as mães. É o mês das mães, né? Estamos tendo a Jornada da Maternidade no YouTube oficial da Canção Nova, gente. Foi pensado com muito carinho, nós temos 5 irmãs aí de comunidade que estão partilhando com você a cada quinta-feira, às 20h30. Você tem esse momento especial, a Sônia Venâncio está junto, a Magda, a Andresa, a Débora Vieira e também a Janaína da comunidade Canção Nova. São 5 mães maravilhosas aqui da comunidade, partilhando as lutas da maternidade. Então, que você possa acompanhar também, e é um projeto pensado com muito carinho para as mães. E as mães também têm as suas feridas, as suas dores, né? Então, que você possa acompanhar aí essa live no nosso canal oficial do YouTube, às quintas-feiras, às 20h30. Já foram partilhadas 2 quintas-feiras, então vai lá, procura, vai fazer muito bem para você também, que é mãe, tá bom? Para você acompanhar esse momento de partilha de mãe para mãe, tá? E quero também deixar você a par aí do projeto da minha alma. Tem muita gente na expectativa. Patrícia, quanto que nós subimos de ontem para hoje? Graças a Deus, 5% nós subimos de ontem para hoje. Estamos com 53% no projeto da minha alma. Faltam 47%. Mas temos aí 9 dias para você ajudar, para você contribuir com a Canção Nova. Você que já é sócio, né? Já escolheu a sua forma de contribuir, não esquece, né? Principalmente pelo boleto aí, você que ajuda também a Canção Nova pelo carnê, ajude mesmo. Mas se você quer ajudar agora, de uma maneira prática e rápida, qual é a maneira, Padre Donizete? Pix.com.br
pix.doação@cançãonova.com. Ai, achei que não sabia. Tá aqui na ponta da língua. Obrigada aqui, né? Pix.doação@cançãonova.com. Ajude você também a Canção Nova neste mês de maio. Nós queremos fazer aquela festa bonita, né? Ainda mais no mês mariano, a gente quer celebrar o 100% do projeto da Em Almas e contamos com você, né, Val? Exatamente. Queria fazer uma pegadinha com o padre, mas ele sabe. Que bom, tá na ponta da língua de todo mundo. pix.doação@cançãonova.com é o meio mais rápido e eficaz para você ajudar a Canção Nova, porque em 7 segundos a sua doação chega até nós. E o bacana do Pix é não tem desconto, porque a transferência bancária e as outras formas de ajudar depende da agência, mas a agência ela cobra, né, uma taxa pelo serviço que ela presta. Então, se você dá 10, às vezes chega menos 2 ou 3 reais ali para a Canção Nova. O Pix não, é a doação integral. Ajude-nos, porque a gente conta com você. Ótimo. Só um recadinho, você falou de mãe, a Canção Nova vai promover uma peregrinação com as mães que oram pelos filhos. Será em setembro. Eu estarei junto com a Ângela Ábido, saída dia 29 de setembro. Você quiser informação, é sãojoséperegrinações.com.br, tá? Nós vamos fazer com essa agência, São José peregrinações.com.br. A saída é dia 29 de setembro. Você vai tá bom? viajar com as mães? Mães que oram, isso. Que legal, que bom. Padre, a gente agradece muito sua presença hoje. É sempre Obrigado. muito bom ter o senhor aqui no Sorrindo para a Vida. Não Eu que demora a agradeço. voltar, não, tá? Tá bom. O senhor pode nos dar a bênção? Claro. Você que está acompanhando também, que a bênção de Deus possa sobre você agora fazer frutificar tudo aquilo que foi semeado pela palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Val, até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. O que eu mostrei de manhã, que era doce de leite, já me mostraram aqui no Instagram. Val, é empadinha doce. Então, muitíssimo obrigada, estavam deliciosas. Beijo, até amanhã, se Deus quiser. Padre, até a próxima. Até a se Deus próxima. quiser, Luiz. Até a próxima. Obrigada, Sapa. Até amanhã. Te encontro na Rádio Canção Nova, 89.1 FM. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra.